atrás, tipo, eu pedi pH, pedi blitz, então eu fiquei meio de mãos atadas, que eu não sei o que ocorreu para isso chegar. O controle é extremamente importante. Controlar blitz, controlar pH, controlar a temperatura. Bom, quando eu falo de controle e monitoramento, monitorar isso tudo é importante. Monitorar é você ter os resultados, controlar é você alterar os resultados, né? Alterar o processo. Então é importante controlar e é importante monitorar. Assim, isso aqui eu estou mostrando é o que se pratica. Vocês viram quanto que tem de falhas, mas se vocês quiserem praticar, é o que o pessoal está fazendo. Quando eu trabalho submergido, tá, eu tenho um melhor controle. Por exemplo, a água vai controlar melhor a minha temperatura. Ela não vai passar de 40 quando tem água no processo, certo? E a água distribui as leveduras ao longo de toda a massa de grãos. Um problema do processo sem água é esse: às vezes fermenta no meio e não fermenta nas beiradas, porque as beiradas estão sofrendo com a temperatura mais baixa do ambiente. E aí você tem uma todo mundo reclama muito de café fermentado pela desuniformidade de seus grãos, que vem muito em função disso. O miolo fermenta diferente das beiradas. As beiradas fermentam, mas de outra forma. E aí você tem uma inconstância na fermentação e nos grãos. Na submergida, a gente pode alçar um voo um pouco maior, a gente pode trabalhar entre 24 e 96 horas. De novo, quando eu uso 24, quando eu uso 96, quando as condições estão adequadas para o processo fermentativo, é 24 a 48. Quando eu não tenho condições adequadas, a temperatura é muito baixa, né, os frutos não estão com muito blitz, né, aí isso aí a gente tem que chegar até 96 horas. E também depende do resultado que você quer, né? A gente está encontrando cafés mais frutados, mais florais, perto do 96. Tem encontrado outras herbáceos, alguma coisa de amêndoas, perto de 48. Então, vamos ter que mapear esse processo fermentativo na fazenda para saber onde que é o ponto ideal para se terminar o processo. Lembrando que às vezes é importante nesse processo a gente fazer o revolvimento. A maceração carbônica, vou até passar meio rápido aqui, é o mesmo processo com água ou sem água, desde que você injete CO2 ali dentro, faça um processo sem oxigênio do primeiro segundo ao último segundo. Você expulsa o oxigênio dali de dentro desde o começo, tá? E aí você pratica nessa maceração algo. Aí você pode até trabalhar entre 48 a 120 horas. Recebendo aquela mesma ideia que eu falei para vocês. Quando está tudo adequado, perto de 48. Quando está tudo inadequado, perto de 120. Certo? Porque aí você garante que só leveduras vão trabalhar no processo desde o começo até o final. E aí você pode ampliar um pouco mais esse tempo de fermentação. Tá? Não se utiliza água nesse processo, que é o mais interessante, certo? O oxigênio nunca está presente. O que todo mundo tem feito e tem tido melhores resultados é a maceração semicarbônica ou exploding process. Por quê? Porque você precisa de ter um maquinário todo definido, com um manômetro e tudo mais, para você poder injetar CO2 naquele processo lá atrás. A maceração carbônica e a semicarbônica são obrigatoriamente feitas em sistema anaeróbico, em lugares fechados, onde o controle da temperatura fica mais fácil e o controle da fermentação, a fermentação vai acontecer só com levedura, porque é anaeróbico, também fica mais facilitado e os resultados são mais corretos do que na fermentação aberta, do que na aberta com água. Então você tem como controlar melhor, tem como acompanhar melhor e tem resultados mais definidos, porque você está fazendo sempre a mesma coisa. Na fermentação aberta você põe ou na sombra, ou você não põe na sombra, está diferente. Se você põe na sombra o dia está quente, dá uma outra fermentação. Se você põe na sombra o dia está frio, vai dar uma outra. Mas na maceração carbônica e semicarbônica, essas temperaturas estão ficando mais constantes. Está ficando fermentações anaeróbicas com leveduras
de uma forma mais igual e estão tendo repetibilidade maior nesse processo. Então o pessoal tem optado mais por elas, certo? Então esse processo aí já não é aconselhado, né? Esse atraso aí, Perdão, da bobona? no sol. Não, mas ali é porque ali no sul de Minas, o dia ali estava dando no máximo 20 graus. O dia. Então estava pondo tá vendo as incoerências, né? As complicações. Nessa propriedade, em Caldas, tá? Estava muito frio na época. Muito frio. À noite estava batendo 10, 11 graus. Então não fermentava praticamente à noite. De dia, a gente pôr tudo no sol para poder ele pegar alguma temperatura e começar o processo. Esse processo estava levando 96, 100 horas. E não estava saindo adequado. O oxigênio que entra na bombona não consegue sair. Aí tem sifão, né? Para sair o CO2 e não deixar entrar o oxigênio. Para ser anaeróbico. Não tinha oxigênio nesse processo. Ela é semicarbônica porque quando você fecha a bombona, tem oxigênio lá dentro. Então ele vai passar um período de algumas horas, em torno de 2 horas e meia, dependendo da temperatura, até 10 horas, certo? Fazendo fermentação anaeróbica. E depois ele continua com fermentação anaeróbica. Tá? Então, assim, as inconsistências desses processos, né? Você tem que manter a temperatura. No explosive process, assim como numa maceração semicarbônica, você pode trabalhar com maior tempo, tá? E é importante a gente monitorar a temperatura e pH desse processo para a gente poder criar uma repetibilidade. Então isso é o que se faz, tá? Isso aqui é outra coisa também interessante no processo, que é o uso de sifão, né? Aqui eu coloco esse aqui porque é um videozinho que eu sei, não saiu, mostrando a bolinha saindo lá, tá? Ou seja, é uma forma da gente monitorar o processo de fermentação. Se está saindo bolha, a intensidade das bolhas, tá? Ela é importante para a gente saber como que está a intensidade do processo fermentativo lá. Essa bombona aí, né, que é aquela que pôs no sol, tá? Quando ela estava na sombra, mesmo de dia, as bolhas não saíam. Quer dizer, o processo estava estagnado, tá? E aí a gente começa a ter problema com o processo estagnado de fermentação, tá? Começa a acrescentar sabores que não são interessantes. Mas podemos usar também sifão. Esse daqui é numa outra propriedade, na Fazenda Barreiro, lá em Poços de Caldas, onde o calor estava muito nos dias, fazendo 30, 32 graus, ele estava chegando perto de 40 rápido. Aí o que a gente fez? Tacou tudo debaixo da sombra. Achou uma árvore que tinha mais sombra e pôs embaixo. De novo, as incoerências desses processos. E essa fazenda, ela fez a mesma fermentação de uma lavoura, né? Durou 96 horas. Depois pegou o café da mesma lavoura, fez outra fermentação, nas mesmas buchonas, da mesma árvore, embaixo da mesma árvore, nas mesmas posições, e deu um café diferente. Eles estavam querendo mais daquele café e não conseguiu repetibilidade, certo? Aí comparou as temperaturas que foram anotadas e viu que as temperaturas procederam de forma diferente. E a diferença era de uma semana, a outra já começou imediatamente na outra semana. Então, praticamente a diferença ali foi de alguns dias, 2, 3 dias entre uma fermentação e outra. Tá? E as brincadeiras que a gente pode fazer com fermentação, exemplo, a dupla fermentação, algo que o pessoal lá da Fazenda Califórnia de Jacarezinho tem utilizado muito. Né? Eles fazem uma fermentação que chama cold soul, que é uma fermentação a frio, e faz a dupla fermentação, que é você fermenta o café natural, descasca e fermenta ele descascado. Tá? Aí meio que a gente distribui. Se fazia 96, a gente faz 48 e 48. 48 no natural e 48 no CD. Para dar os mesmos 96, você consegue adquirir outras características da bebida. Isso é muito interessante, que a gente então pode explorar, né, outras receitas de processos fermentativos. Bom,
fazer fermentação tem que ter trabalho, tem que anotar tudo. As fichas de fermentação, né, que eu tenho são baseadas nessas ideias aqui. Isso aqui a gente tirou de um material do pessoal da Colômbia. O que eles fazem? Anota o dia que colheu, a hora que colheu, tá? E quantas horas ficou desse café que colheu até ser levado para a pós-colheita. Depois, quantas horas levou para pesar esse café, que lá eles pesam antes de entrar no processo de descascar, de lavar, descascar e tudo mais. Tá? Então, quanto tempo ficou para essa pesagem aqui? Depois eles monitoram quanto tempo levou para lavar o café, quanto tempo levou para despolpar o café. Por quê? Porque eles contabilizam essas horas como horas de processo fermentativo. E às vezes isso acontece, você larga o café lá de um dia para o outro, tem produtor que deixa na lavoura 2, 3 dias para depois ir buscar. Então isso tudo interfere no processo fermentativo. Ah, mas eu pego a carreta da colheita e já jogo no lavador. Que acontece muito aqui, porque a colheita é mecanizada. Tá? Mas esse tempo que ficou lá na caixa da colhedora, né, e o tempo que ficou no trator, por incrível que pareça, ele pode dar uma diferença. Certo? Então, assim, é importante anotar isso, mas é lógico que é importante a gente anotar o processo durante a fermentação. Então, lá a amostra, a gente põe a hora, quantos brix que tem, quanto de pH que está, a temperatura ambiente, a temperatura do café. Isso aí eu indico fazer no mínimo 4 vezes por dia, para a gente ter o mínimo de dados necessários para falar como que procedeu essa fermentação, para que a gente, numa próxima vez, se a gente puder repetir, como que a gente vai repetir isso aí, certo? E depois anotar como que foi a secagem desse café, porque tem um outro problema aí, tá? Eu posso fazer uma fermentação, secar ele muito mal e depois falar que o café está ruim porque eu errei na fermentação. Mas não foi a fermentação, às vezes a fermentação deu super certo, mas você errou com a secagem. E aí como é que você vai saber? Então anotar a secagem desse café, como que ela foi feita, é extremamente importante. Para a gente ver se não houve um erro ali, se não houve erro no armazenamento. Tá? Para poder dar o devido mérito à fermentação ou demérito. Ah, eu sequei super bem esse café, está ruim. O que foi? A fermentação. A fermentação deixou que está ruim. Tá? Então é importante colocar as leveduras que a gente tem no mercado. Essa daí é o meu maior problema. Isso daí é aspergillus e ocráceos. Vê essa purpurulência laranja no meu processo fermentativo, eu condeno já a fermentação. Para mim já é. Ah, mas é uma pústula desse tamanho. Eu não sei como é que está o resto. Tá? E esse aqui é o aspergillus ocráceos. Essa pústula purpurulenta preta. É outro também que se acontecer na fermentação da época. Isso vai acontecer se você não trabalhar com o processo higiênico. Tá? As leveduras que a gente tem no mercado, né? As leveduras da Lau Café, tem um pessoal vendendo aqui em Patos de Minas, né? Aliás, a revenda deles aqui em Patos de Minas. Acima, trabalha cafés com sabores mais perto das frutas cítricas. O intenso, que eu mais uso, tá? Floral. Então eu já tenho contrato com uma cafeteria que eu entrego para ela todo ano 3 sacos de café fermentado, 87 pontos floral. Então todo mundo quer repetibilidade. Então eu sei já quantas horas, qual é a temperatura certa que eu tenho que trabalhar para fazer, e eu uso essa levedura para me entregar todo ano para aquele cliente 87 pontos floral. Certo? Ouro, que é os cafés, as leveduras que trazem aromas mais frutados, frutas amarelas. Leandro, fazer uma consideração na levedura ouro. Nós fizemos aí na fazenda em Santa Rita Sapucaí, na fazenda Pinhal, onde o nosso bioreator está lá fazendo, faz 3 anos que nós estamos fazendo, né, experimentação com fermentação.
Nós colocamos a levedura ouro, a testemunha tinha bebido 81,25 e depois da fermentação com 72 horas com a levedura ouro, bebeu 87. No nosso bioreator, com os controles que a gente tem. No nosso bioreator com todos os controles sendo feitos, né? Então, assim, usar a levedura me dá essa possibilidade de repetibilidade e de você poder fazer uma receita mais adequada. Mas, assim, também existe, né, outras, como da Nutri-Café, só que ele só tem um tipo, né? Mas eu fiquei muito preocupado com a descrição, né? Indicado a fermentação de café com elevada expressão aromática. Estão falando que ele vai trazer aroma, não falou qual. Retrogusto rico, também não falou qual. Né? E suave, e arredondado, e é meio ambíguo, se ele é suave ou ele é arredondado. Né? Quando ele é arredondado, é como se fosse um corpo mais denso, mais encorpado, não suave. Então aqui tem uma contradição, né? Com pontas de acidez frutada. E está querendo se referir à acidez cítrica, né? Ou acidez, ou frutas cítricas. Então, assim, a descrição me parece meio estranha. E tem muita gente que está usando o projeto Artisan, né? O projeto Artisan, da Lupoff, eles têm as leveduras específicas deles lá. E olha que interessante, né? É obrigatório de quem usa o Artisan, o projeto Artisan, fazer em bubonas, controlar a temperatura, usar de processo anaeróbico com as bubonas em sifão. Tá? Então, assim, eles já sabem que existe já uma forma mais correta de fazer esse processo. Tanto que eles exigem, você quer ter a levedura para usar? Né? Você quer participar do programa Artisan? Então você tem que fazer desse jeito. Não pode ser fermentação aberta, não pode ser fermentação não sei o quê. Eles mandam colocar isso aqui na sombra, tá? Então para ter uma consistência de temperatura. Então você já sabe que consistência é o processo. E o que tem se indicado para controlar o processo de fermentação? Tá? Bom, a gente tem o inóculo, vai ser a levedura, você vai colocar ou aquela que vem do campo. A gente tem que ter um substrato definido, que é o café, que é aquele café de 82 e 84 pontos, que é o maduro, que é o que tem brix, 17 e 20. Então isso tem que ser padronizado. Você padroniza uma temperatura de processo, onde não pode passar, né, a gente tem trabalhado entre 20 e 30. Controla, monitora o pH e tem um tempo como sendo uma forma também de você controlar o processo. Como você sabe, tem tempo de fermentação, você estipula um tempo de fermentação para acontecer. Hoje a gente tem estipulado, dentro daqueles parâmetros que eu coloquei para vocês, você vai lá e fala assim, esse aqui vai dar 48, esse aqui vai fazer 96. A gente nunca sabe se vai dar certo com 48, se vai dar certo com 72, com 96. É um chutão que a gente faz, baseado no BRICS, baseado na experiência de fermentação que a gente tem na fazenda, mas é um chutão. Tá? E assim a gente tem conduzido, isso eu já falei. Tá? E o nosso monitoramento tem sido assim, né? pH-metro, desses mais caros a esses baratinhos que a gente compra aí, né, 50, 70 reais, que só tem resultados duvidosos. Tá? O controle de temperatura, esse aqui eu tinha até que ter riscado, porque esse aqui já ninguém mais usa, porque infravermelho vê uma temperatura de fora do grão, não vê dentro do processo fermentativo, então não é mais utilizado. Né? Isso aqui também não funciona porque ele não atinge o centro, o único que funciona é esse se a gente consegue colocar, né, o bulbo, né, ou o termopar mais central aonde você está fermentando. Se é aberta, se é fechada, se é na Big Bag. O importante é isso estar lá no meio. Tá? Para fazer o acompanhamento da temperatura, porque se a temperatura subir, é aquela história, o que eu vou fazer? Se subir na bubona fechada, vou jogar água em cima da bubona para esfriar?
certo? O controle de Brix, né, pode ser um aparelho desse aqui que custa 3.700, um aparelho desse que custa 2.500, ou um aparelho desse que custa 2.200, ou um aparelho desse que custa 170. Tem uma certa imprecisão, mas é o que funciona, é o que a gente tem no mercado, certo? E um acompanhamento que pouca gente faz e devia fazer muito bem é da análise sensorial de cada café desse que sai do processo fermentativo, juntamente com aquele testemunha que você não fermentou, para saber qual foi mesmo o seu resultado, tá? Esse é importante demais a gente fazer sempre. E para vocês que querem fermentar aí, a principal dica, eu acho que esse é um dos principais slides, tá? pH ideal que a gente tem encontrado, onde a gente sabe que o processo fermentativo terminou e ele ficou adequado, pH de 4 a 3. Estabilidade de temperatura é um recurso interessante. Quando você vê que a temperatura do processo fermentativo ela começa baixa, depois ela dá um up, que é quando as leveduras estão começando o processo de crescimento. E quando as leveduras consomem o açúcar, a temperatura se estabiliza, depois as leveduras começam a morrer, e aí a temperatura começa a cair levemente. Só que quando está caindo a temperatura, passou da hora de ter fermentado. Então a fermentação já era. Então acompanhar a temperatura é uma dica legal. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado com ela. O pH chegando a 4.3, tanto que o programa Artisan manda a gente ficar monitorando a temperatura. Olha que a temperatura final, menos a inicial, né, quando você fez antes, 2 horas antes, e a que você fez agora, tiver por muito tempo dando uma diferença de 2, ele já manda parar a fermentação. Professor, eles passam 3 por dia, seria dentro de 24 horas, umas 4 tiver entre os 2 graus, primeiro e último. Manda parar. Por que manda parar? Porque sabe que se a temperatura começar a cair, já prejudicou. Então você tem que achar quando essa temperatura já está estabilizada. Certo? E a temperatura não pode ser superior a 4, e o Brix, na hora que estiver chegando perto de 3, já está chegando perto do adequado. O problema é o seguinte: quando, por exemplo, a temperatura estiver estabilizada, mas o pH não e o Brix não? E quando o Brix chegar e a temperatura não e o pH não? Como que você faz isso? Certo? Nós pensamos nisso, na hora que definiu o fermentador. Tá? Então esse controle, aí esse é o Jacu digital. O Jacu foi uma sacada fantástica, certo? O Jacu digital, ele pensou todos esses passos, certo? Que a gente acabou de falar para vocês, tá? Como que ele começa todo o processo? Ele se alimenta de todas as informações do talhão, da variedade, do grau de maturação, do Brix e dos dados do mapeamento. A gente tem como colocar todos esses dados juntos. Você quer falar agora? Só para você continuar. Uhum. Tá. Você quer? Pode ser. Tá? Você quer passar? Só para você continuar. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo da Campotec. O professor Leandro é o coordenador desse projeto que nós estamos fazendo entre a Campotec, o Instituto Federal Campos Machado, com o apoio da Embrapa. São 3 anos de desenvolvimento. Nós começamos em 2018, nós fermentamos café em 2018, em 2019, em 2020 e esse ano em 2021. Então, com toda essa bagagem que o professor está passando para vocês de conceito de fermentação, nós transformamos isso em eletrônica, em automação. Então, eu gostaria de apresentar, acho que agora é o momento para vocês assistirem um videozinho rápido, falando sobre o Jacu Digital, que é uma marca registrada da Campotec, o processo, a marca, o produto, tudo isso que o professor mostrou de sensoriamento,
de monitoramento, de equipamento para monitorar. Esse equipamento tem embutido e ele faz tudo de forma automática. Então, só para vocês conhecerem melhor, o que é esse projeto. A Campotec não para de inovar. Agora chegou a vez da tecnologia fermentação controlada. O Jacu Digital é o fermentador eletrônico que possui sensores digitais para monitorar a temperatura, pressão, fluxo e pH para o controle automático do processo de fermentação. Diferente dos fermentadores atuais, o Jacu Digital da Campotec é o único no mercado que interfere no processo de fermentação para que se obtenha o melhor resultado no café após fermentar. Através de malhas de controle próprio, o fermentador eletrônico é capaz de aquecer e resfriar a massa de café, que é fermentada em tempo real, garantindo o máximo desempenho e repetibilidade no processo. Após 3 anos de pesquisas e desenvolvimento, a Campotec, em parceria com o Instituto Federal do Campus Machado, com o apoio da Embrapi, apresenta o melhor que a tecnologia pode oferecer, com a orientação do professor Leandro Paiva, que possui anos de experiência em fermentação de cafés. O time de engenharia eletrônica da Campotec desenvolveu o melhor equipamento para atender às necessidades dos cafeicultores. Foram criadas receitas de fermentação para todos os tipos de cafés que passam pelo Jacu Digital, desde o natural até a cereja descascada. O equipamento realiza a fermentação aeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio, ou a anaeróbica, sem a presença de oxigênio. A capacidade por batelada começa em 1.250 litros de café, que podem ser fermentados em períodos de 12, 24, 36, 48, 72 e 96 horas, com todo o processo sendo monitorado em tempo real através do aplicativo Campo Web. O diferencial do fermentador eletrônico desenvolvido pela Campotec em relação aos demais é que ele é o único que possui um software de controle que garante a repetibilidade do processo. Através do aplicativo, o produtor pode acompanhar todas as variáveis envolvidas no processo e o estágio em que a fermentação se encontra, além de realizar e armazenar as receitas programadas para cada lote, tornando possível repetir a fermentação sempre que desejado. O Jacu Digital possui um processo de movimentação inteligente para o desenvolvimento dos grãos, que controla a velocidade de movimentação para não descascar o café. Os resultados apresentados durante esses 3 anos de desenvolvimento comprovam que a tecnologia de fermentação da Campotec chegou para ficar, agregando valor e qualidade aos cafés fermentados. Com a alta performance, todos os lotes fermentados nesse período mostram um acréscimo médio de 3 a 5 pontos na bebida do café, além de potencializar atributos exóticos nas análises sensoriais. O Jacu Digital leva ao produtor de café mais rentabilidade, qualidade e repetibilidade. Campotec, seu café, nossa tecnologia. Então, pessoal, eu vou passar a palavra novamente aqui para o professor Leandro. Nós já estamos quase finalizando a nossa palestra. E eu gostaria, no finalzinho, de apresentar para vocês uns resultados muito interessantes de cafés que foram fermentados nesse equipamento. Bom? Só para a gente melhorar, explicar melhor como é que é a ideia, porque o Jacu Digital faz isso, mas ele faz o que a gente acha importante fazer no processo fermentativo para a gente ter resultado, tá? Resultado confiável, certo? Então, assim, se eles até conseguirem fazer isso à mão, né, com o trabalho de vocês fazendo lá na bombona, ótimo, vai funcionar da mesma forma, mas vai ter muito trabalho. A gente fez uma ferramenta que não trouxesse trabalho para vocês, certo? Então, assim, o Campo Web recebe todas essas informações. O legal do Campo Web é que ele é integrado, ele também funciona com secadores. Então, assim, toda a informação que você joga no Campo Web,
vai ser usado para fermentação e vai ser usado para o processo de secagem que o Campo Web faz, que seja uma tecnologia que a Capotec já domina há muito tempo. Vai ter aqueles controles dos processos de secagem, certo? Então, se não inventou a roda, catou tudo que eles já fazem e todo o mapeamento, a rastreabilidade do processo de pós-colheita. Na hora que você joga isso, né, no Jacu Digital, ele pega esses dados, né, e junta com os dados do talhão, da colheita, se esse café é descascado, se esse café é natural, tá? Já junta com os dados de que você quer fermentar, então qual receita que você está usando, que é uma receita da Natural para CD, ou uma receita que você mesmo quer testar, você mesmo quer fazer, certo? E se tem lá levedura ou não, se esse processo é aeróbico ou não, e se você vai fazer isso agitando ou sem agitação. Mas eu já estou indicando, agita sempre, sem agitação. A agitação tem dado uma uniformidade nos grãos muito grande. Tá? Então não tem mais aquela ideia de que o café fermentado produz igual. Esse processo aqui, que tem a rosca fazendo processo de agitação. Certo? Bom, ele vai pegar também todos esses dados do processo fermentativo, qual foram as temperaturas ao longo do processo, qual foi o pH, como foi o decréscimo desse pH, como que foi o acréscimo da pressão durante o processo. Ele vai pegar tudo isso e jogar tudo no banco de dados. Tá? E aí você pode estar monitorando o pH, ele vai colocar a temperatura aonde você quer. A gente indica entre 20 a 30. Tá? Tem dado mais certo no Jacu Digital, entre 20 a 30 graus. Você quer fazer com 21, 22, 23, 24, 30, ele vai fazer para você. E o legal, quando você joga o café, ele já pode pegar essa temperatura do café que acabou de chegar e vir para 20. Tá? Em coisa de 1 hora, no máximo 2 horas, ele já consegue adequar. Então, assim, aquele tempo inicial, aquela inércia inicial do processo fermentativo não acontece no Jacu. Porque ele tem aquele processo de resfriar e aquecer, né, Leandro? Ele resfria e ele aquece a massa. Tá? Então, se ele precisar resfriar, ele vai resfriar. Se ele precisar aquecer, ele vai aquecer. Porque no início ele vai aquecer para você começar o processo de fermentação rápido. Por isso que aqui a gente tem uma fermentação de 120 horas. A gente falou que tem que ser uma fermentação de 48, 24, 12, 24, 48, até 96. Porque ele tem precisado mais que 96 horas. Aliás, a gente tem feito fermentações até com menos tempo, tá? Muito interessantes em termos de resultado. Tá? Por quê? Porque a gente tira essa inércia inicial, até esse processo aquecer para as leveduras começar a trabalhar, né? Leva tempo. E leva levedura no processo, e leva açúcar no processo. Então, ele já esquenta, já deixa adequado para a levedura, e o negócio já começa rapidinho. Certo? Ele faz esse monitoramento, e aí é o que é interessante. Quando eu falei para vocês assim, e se o pH chegar e a temperatura não chegar? E se o negócio chegar, ele lê essas informações, e através da inteligência artificial dele, ele vai determinar para você qual é o ponto em que acabou a fermentação. Baseado em vários resultados que a gente fez, acompanhamentos. Certo? Então ele te fala quando o processo terminou. Certo? Não precisa você ficar ali pensando, e agora o pH chegou na temperatura, não sei o que. Então, baseado em resultados, ele já sabe qual é o melhor ponto para falar. Para aquela fermentação, agora a gente já chegou no ideal para você. Se acompanha todo esse processo, tá? E a inteligência faz o quê? Pega todos os seus resultados, que isso é muito essencial. Pega esse café que fermentou, depois que secou, prova esse café e joga os dados de volta para o Jacu. Tá? Ele vai mascar esses dados, ele vai juntar esses dados no banco de dados e vai te ajudar nas próximas fermentações a serem ainda mais corretas e objetivas para a sua propriedade. Então ele avalia uma situação que você tem na propriedade, as fermentações que acontecem no teu processo, e ele vai ficando cada ano ele vai ficando mais inteligente e mais assertivo para a sua propriedade. A gente tenta pensando
de ter receitas que vão ser comuns para todos os Jacu, eles vão conseguir fazer esse intercâmbio de receita, mas é ideal que você faça a sua, para a sua lavoura, para a sua condição, para a sua levedura, principalmente você está usando levedura que vem da própria lavoura. Certo? E aí, cada ano você vai tendo um resultado cada vez mais objetivo, mais assertivo para esse processo. Se não é o Jacu que vocês vão utilizar, qualquer uma daquelas fórmulas de fermentação que eu falei para vocês funciona, mas aí vocês vão ter que fazer todo esse processo na mão. E vão ter que ter o histórico de todos esses processos para poder ter resultados mais interessantes, mais compensadores com agregação